Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma live de segunda-feira. Hoje nós temos um tema bem importante. Vamos entrando, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui. Mais uma segunda-feira. Vocês estão ouvindo bem? Faz assim para mim. Ou manda uns coraçõezinhos para eu saber se tá tudo ok. Oi, Janete, tudo bem? E vamos entrando, gente. Todos podem entrar. Sejam todos bem-vindos. Eu espero que hoje nós possamos identificar essa força maravilhosa que chamamos de amor. Mas quero dizer a vocês que eu não sei nada. Olá, então é sinal que vocês estão ouvindo bem, né? Ótimo, beleza. Se eu precisar saber disso, porque quando eu coloco isso aqui, eu fico com medo de não dar liga. Oi, Márcia, tudo bom? Dalvinha, querida. Sejam todos bem-vindos, vamos entrando, gente. Gente, olha, eu quero dizer que eu não sei nada nessa vida, tá? Eu não sei, eu não sou dona da verdade, de nada, né? Ainda estou aprendendo e buscando como vocês, né? Boa noite, querida, seja bem-vinda. Oi, Dalva. Bem, minhas lives, né? A ideia que eu tenho sempre, que eu gosto de frisar, né? É de sempre trazer uma visão diferente, né? De tudo que eu aprendi, né? Nas minhas experiências terapêuticas, né? E de meus estudos sistêmicos ao longo da minha vida, né? Das minhas experiências pessoais, inclusive, né? E eu quero lembrar a vocês que hoje nós teremos uma invocação, né? E hoje é dia de invocação. E também eu queria falar uma coisa para vocês antes da gente começar. Eu não sei se vai dar para eu falar tudo que eu tenho para falar nessa live hoje, né? Se eu vou conseguir fazer essa live inteira. Porque eu acho que nós vamos ter que dividir essa live em duas partes, porque o assunto é muito extenso e muito delicado, né? Ele tem muitas nuances e muitas percepções. E à medida que eu ia fazendo o roteiro para essa live, brotou assim, tanta coisa que eu acho que é de extrema importância até para todos nós. Então vamos ver até onde eu consigo ir hoje, tá? De qualquer forma, se não der para eu falar tudo que eu me propus a trazer para vocês, que são temas interessantes, são questionamentos interessantes, né? Nós vamos dividir, segunda-feira que vem a gente faz a outra metade e, inclusive, segunda-feira que vem nós podemos fazer uma dinâmica oculta. O que vocês acham da ideia? E aí vocês têm tempo de até ouvir de novo essa live e ver os questionamentos que eu vou trazer hoje para vocês, porque são coisas muito profundas e vocês talvez tenham que pensar bastante sobre isso, né? Para poder trazer e eu poder saber qual é a dinâmica que eu vou fazer com vocês segunda-feira que vem. Tá bom? Oi, Mafalda, querida, Gabi, querida. Vamos todos entrando. Aline, oi, que saudade, Aline. Bom, antes da gente começar o tema, eu queria começar a live de hoje com a minha oração. É um momento muito tenso, astrologicamente falando e pessoalmente na vida de todos. E aí, Aline, você tá aqui ou tá lá? A colar? Ai, tá todo mundo em cada canto, agora tão longe, né? Ai, vamos entrando, gente. São todos muito bem-vindos. Enquanto vocês vão entrando, eu vou fazer a minha oração. E quem tem o livro pode acompanhar no livro. 6 anos em Miami já? Nossa, Aline, caramba, quanto tempo que a gente não se vê. Só online, né? Cada um foi para o canto. Essa pandemia espalhou as pessoas, né?
mas de alguma forma nos aproximou dessa forma, muito mais, né? Boa noite, Terezinha, boa noite a todos. Bom, então, enquanto vocês estão entrando, eu vou ler a minha oração. Pai, Tu que mantens a presença em mim, livrai-me de todo o mal. Perdoa meus erros e ensina-me a consertá-los. Mantém minha mente na retidão, mantém minha consciência lúcida, mantém minha alma pura, mantém amor e a fé em meu coração. Retira de mim as mágoas e dores, as perdas e os desamores. Ensina-me a perdoar e ser perdoado. Ensina-me a acreditar no amanhã de flores, alegria e amores. Ensina-me a ver meus dons e a acreditar neles. Ensina-me a ver somente a verdade, a integridade do meu ser, e que meu ser possa reconhecer-te em cada coisa, a cada momento, em todo lugar. Dá-me a chance de sentir que sou tua filha, teu filho, agora e para todo sempre. Amém. Bom, essa invocação está no livro das invocações. Quem não conhece o livro, pode entrar no meu site ou me pedir pelo WhatsApp. Tem esses outros livros também estão à venda. Então, hoje nós vamos falar sobre o amor, né? Então, eu sempre achei que é uma escolha pessoal, deve ser tomada quando a gente conhece outras possibilidades, né? Cada um tem uma maneira de ser, uma visão a respeito da vida, a respeito da sua experiência pessoal, né? E da sua forma de manifestar, né? Eu não sei vocês, mas eu sou de uma época que quando eu ia para a escola, a gente ia para estudar. Hoje os tempos estão mudados, e eu não quero falar sobre isso. Mas eu sou da época que a gente estudava várias línguas, né? E a minha época era ginásio, né? Hoje eu não sei qual é a referência que nós temos hoje, se é 7ª série, 8ª, não sei. Eu estudava português, francês, inglês e latim, eram 4 línguas, né? E eu particularmente gostava muito de latim. E segundo Aurélio, vou até ler aqui, o latim era a língua falada na região de Lácio, chamado de Latium. Daí o seu nome latim. Centrada na cidade de Roma, ele deriva do etrusco, né? Mas sofreu influências também do grego e faz parte da família das línguas indo-europeias. Eu aprendi a entender que com o estudo do latim, da essência da palavra, sabemos e compreendemos melhor, de forma correta, a nossa própria língua, a própria língua portuguesa, digamos assim, nos ajudando, inclusive, a desenvolver a capacidade de análise e de raciocínio mais lógico, né? O gosto pelo conhecimento, por aquilo que é diferente, sempre vem de uma boa base. E nós, às vezes, falamos coisas e palavras que nós desconhecemos, né? Então, em latim, fala-se amore, né? Que é uma emoção, um sentimento que nos leva a desejar o bem de outra pessoa, né? De outrem. Muito embora o uso desse vocabulário tenha sido um pouco mudado, né? De acordo com os significados de cada um, de acordo com a ótica de apreciação de cada um e como é usada também, né? Em outras áreas como filosofia, psicologia, religião, né? Ciências humanas e tal, cada um foi dando a sua forma de olhar, de sentir isso. Mas então o que é o amor, né? Vamos lá. Eu fiz aqui porque é tanta coisa para falar que se eu não faço um roteiro, eu me perco e acabo não falando as coisas que eu gostaria. O que você sabe de cor, Dalvinha? Então,
Poderíamos dizer que amor é um sentimento de afeto, de carinho, de demonstração de afeto, né? De demonstração de carinho, de gentileza, de cuidados, né? E que se desenvolve entre as pessoas, que possuem a capacidade de demonstrar e de expressar isso, né? Mas a dúvida de muitas pessoas é exatamente essa. E a eterna pergunta que muita gente se faz: como é que eu sei que a outra pessoa me ama? Como é que eu sei que eu sou amada, né? Essa dúvida é uma projeção, porque essa pergunta é o que nós devemos fazer para nós mesmos. Onde que está a nossa ausência de amor? Onde que nós nos perdemos desse amor? Onde foi que eu deixei de ser amada? Onde está a minha carência pessoal em relação ao amor? Aí é que vem todas as questões, porque na realidade somos muito diferentes, né? Uns dos outros. E amamos também de formas diferentes. E expressamos de formas diferentes. A Dalva está falando que eu uso a oração, uso o livro das invocações em todos os meus atendimentos. Ai, que bom, porque eu também faço isso. Ele fecha redondinho o nosso trabalho, né? O cliente às vezes entende muito melhor tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi visto no nosso atendimento, né, Dalva? A Dalva Feliciano trabalha com cinesiologia quântica, é uma profissional maravilhosa aí em São Paulo, foi minha aluna de todos os meus ensinamentos de cinesiologia e eu recomendo, quem quiser fazer uma presencial, podem procurar a Dalva Feliciano. Dalva, depois deixa o seu Instagram para eu coloca lá embaixo depois, tá bom? Da live. Eu te agradeço, porque as pessoas também vão precisar. E precisam, né? Eu também não dou conta sozinha e a gente tinha que ter um cinesiologista em cada esquina. Eu sempre falei isso para vocês, né? Nós temos muita gente precisando, né? E na realidade, a coisa mais difícil que existe é definir o amor verdadeiramente, né? Mas o maior importante, o mais importante disso tudo, é saber reconhecer também o que não é o amor. Porque muitas vezes nós estamos dentro de uma bolha, ou estamos dentro de uma imagem, ou de uma relação, que nós estamos pensando que aquilo é um amor, mas às vezes não é. Então, quando você consegue entender essas historinhas e as situações que estão por trás da nossa dificuldade de observar, de sentir e de perceber, é extremamente importante. Principalmente para que a gente possa resgatar a nossa fonte primordial, amorosa e afetiva, que é muito mais do que as relações dessa vida. E eu não vou falar nem sobre isso agora. Segundo a psicologia, por exemplo, amar de verdade é estar com alguém mesmo que não seja perfeita, que essa pessoa não seja perfeita, mas sim por amá-la com os seus defeitos. Isso tem limite, não é? Vamos dizer assim. A gente aceita as diferenças de opiniões e crenças, nós aceitamos, mas tem um limite para aceitar. Nós temos um limite para amar. A gente só ama demais e só aceita demais algumas situações quando nós não nos amamos. E primeiro nós temos que nos amar. Para a gente entender o que é amor, nós temos que nos amar. Tá? Então vamos começar a burilar essa pedra bruta chamada amor por enquanto. O que poderiam dizer que é um vício natural, né? Amar além dos defeitos, amar além dos defeitos que a pessoa tenha, pode ser um vício, o amor? Pode. O amor pode ser um vício.
Então, podemos dizer que é um vício natural que nos traz mais energia, mais qualidade de vida quando vivenciando de forma agregadora, segundo a psicologia. Mas, quando ele é vivenciado de forma agregadora, quando eu escuto isso, essa teoria me bate uma pergunta: existe amor que não seja agregador? Se não for agregador, não é amor. Entendeu? Então é muito complicado esse movimento. Eu sinto que o ato de amar vai estar de acordo com algo especialmente vivenciado e aprendido por cada um de nós. Não existe uma regra de como amar ou de expressar o amor. Mas sim, eu acredito que boa parte das nossas expressões afetivas e amorosas estão na marca deixada pelas primeiras relações que tivemos na vida. Com certeza. É uma impressão, tá? É como ferro e fogo. A forma como você se vinculou na infância. Gente, tá extremamente seco aqui. Minha garganta fica seca quando eu vou falando. Vou bebendo muita água. A forma como você se vinculou na infância, em geral, é a forma como você expressa o amor na vida adulta. Essa é uma regra redonda, mas não é uma regra geral, tá? Porque tem muita gente que sofreu muito, mas é capaz de amar. Mas às vezes é capaz de amar de forma doente, amar demais. E a gente tem que ter equilíbrio em tudo, até no ato de dar e receber. A primeira impressão, a primeira emoção, tudo que pode causar impacto, desde o útero materno, com certeza, cria impacto. A gente vê isso, né, Dalva, na cinesiologia o tempo todo, porque a cinesiologia ela nos leva na idade da causa, na idade do trauma, e a pessoa às vezes nem sabe onde ele está, né? E ela vive uma vida inteira sem fazer contato com aquilo, porque às vezes ela bloqueia ou porque às vezes ela não lembra mesmo. Mas, Helene, eu tive uma mãe maravilhosa, eu só arranjo pessoas que não são afetuosas comigo. Então, a pergunta é, para onde olha a criança? É isso que nós temos que perceber. Se há uma busca incessante pelo amor, ele pode ter se tornado um vício, né? E um vício é uma carência infantil, que para mim pode ser um amor distorcido. É uma falta, é uma carência. Todo o vício está ligado a uma carência, né? E o vício, como nós sabemos, ele é tratado lá na parte primária, né? O vício é na parte primária, e a obsessão é algo que nós sempre jogamos para o futuro, que nós sempre estamos repetindo, né? Uma vez que entra qualquer tipo de toxicidade, é inapropriado, né? A relação fica inapropriada. O amor não é vício. Ele não está ligado a benefícios, sejam sociais, sejam econômicos, psicológicos, sexuais, ou por substâncias, qualquer que sejam, tipo droga, cigarro, álcool, jogging, qualquer coisa que seja viciante, que você precise daquilo para abastecer algo que está faltando dentro de você. Esse processo de algo que ficou gravado em sua lembrança ou na sua percepção infantil, eu vou citar para você uma série de questionamentos agora que eu quero que você reconheça isso e pesquise. Às vezes, no primeiro momento, você não percebe, mas depois você diz, nossa, isso aconteceu comigo, eu vivenciei isso. Então, presta atenção nessa lista que eu vou dizer agora. Vê se você identifica alguma coisa na sua vida.
alguma dessas lembranças na sua percepção infantil, como uma carência da sua mamãe ou do seu papai, que perderam os pais na primeira infância deles, né? E vocês o viam sempre carentes ou tristes, né? Ou codependentes, né? Ou uma mãe que pode ter rejeitado o filho no primeiro momento, porque ia fazer um aborto, ou porque estava mal de situação, ou porque era jovem demais. Uma série de situações que levam, às vezes, a esse impacto. Ou a mãe ou o pai a não querer esse filho, e depois ele vir. Mas a primeira impressão é a que fica. E essa primeira impressão a criança já recebeu no útero materno. É um sentimento de rejeição. É o primeiro sentimento de rejeição. Porque às vezes veio também num momento difícil na relação, ou difícil financeiramente, né? Ou ela própria se sentiu rejeitada, ou foi rejeitada, né? Muitas crianças são rejeitadas literalmente, são dadas em adoção. Ou às vezes nasce um outro irmão, ou ela tem alguma questão e sempre os pais rejeitam de alguma forma, ou porque é mais levado, ou porque não obedece, ou porque tem um TDAH e a mãe não sabe reconhecer isso, ou por qualquer motivo. Que nós precisaríamos ver sistemicamente o que está por trás. Mas é só para vocês terem um flash, né? Isso é um primeiro flash. Porque vocês vão sentir se há uma necessidade de fato de vocês pesquisarem mais isso a fundo e até fazerem uma constelação, fazerem uma cinese, fazerem um trabalho pessoal com isso. Ou o nascimento de um irmão, né? Logo em seguida, muitas vezes, que você perde o seu trono, ou perde o seu colo, ou perde o peito, porque a mãe tem que atender aos cuidados da outra criança. Ou às vezes um outro irmão que nasce doente e precisa de mais cuidados do que você. Essas são situações muito delicadas que a criança ela não percebe, ela não entende o porquê das coisas. Ela só entende que foi deixada para trás. Ela só entende que perdeu o afeto, perdeu o amor, né? Ou a mãe que ficou doente ou depressiva, ou aconteceu alguma situação, né? Onde essa criança se sente afastada dessa mãe. Ou um pai ou uma mãe que abandona a família quando você ainda é criança, né? Ou uma família que é conflituosa, os pais que brilham muito e os filhos se sentem abandonados ou desprotegidos, porque é uma família tóxica, digamos assim, ou abusiva, né? Isso acontece também. Um pai que bebe, que é abusador, que bate na família, que grita, que faça situações dramáticas, né, raivosas, que deixem as crianças se sentindo desprotegidas, não amadas, não cuidadas, né? Eu poderia discorrer sobre diversas situações que podem levar as pessoas a se manter essa imagem infantilizada e não adultecer. Porque isso nos leva a uma projeção em parceria, né? Nós acabamos olhando para essa carência e projetando nos nossos parceiros, muitas vezes, como se ele tivesse a obrigação de nos proteger. E muitas vezes nós não percebemos que estamos fazendo isso. Nós criamos situações para ficar sempre na codependência do outro, seja de várias formas, e não adultecemos, nos colocamos no mesmo nível, às vezes, do que as crianças, digamos assim. E muitas vezes o que acontece é que os filhos, por esse amor doente, acabam se colocando maiores do que os pais, saindo dos seus lugares. Então eu gostaria, eu acho que eu vou poder falar mais um pouquinho, que vocês me falassem a respeito disso e deixassem aqui embaixo, depois no Instagram, quais, eu vou deixar até amanhã ou depois essa live aqui gravada, porque eu sempre tiro ela do Instagram e jogo no YouTube. E, por favor, vão lá no YouTube, façam suas inscrições e digam que gostaram, que não gostaram, para eu saber qual é o tema que mais interessa a vocês, né? Para eu poder trazer para vocês.
essas situações que foram marcantes na vida de vocês, para que a gente possa fazer uma dinâmica oculta depois, que eu acho que é bem interessante. E na próxima semana nós vamos fazer a dinâmica oculta, porque hoje é o dia da nossa invocação. Deixa eu ver aqui, ainda dá tempo, eu acho que vai dar tempo de eu seguir. Nós estamos na página 6, tá bom. Então, vamos lá. Então, eu já falei da psicologia agora, e eu entrei um pouquinho além da psicologia, eu fui na visão sistêmica, né? Já na filosofia, o amor é ação, digamos assim. De querer estar na companhia, de estar perto da pessoa, amar, buscar uma reciprocidade através de uma união, né? Mas por trás disso tudo existe um desejo inconfesso de todo ser humano de ser amado. Essa que é a verdade. E a pergunta é, você se ama? Que tipo de amor você dá para você, né? O que você deixa de fazer para você? Porque quando a gente fala de amor, nós estamos falando de várias posturas que nós precisamos ter, né? Que é o cuidado pessoal, com a nossa higiene, com a nossa pele, com a nossa mão, com a nossa saúde. Então, eu vou fazer uma relação aqui de situações que eu gostaria que vocês também se questionassem, para entender um pouco sobre como que isso está funcionando para você a nível de relacionamento pessoal. Hoje uma amiga me perguntou, Sirene, você vai falar de relacionamento pessoal? Eu disse, eu quero ver se dá tempo, né? E porque o que devemos mudar, né? Aí vocês é que vão ver o que vocês precisam mudar, porque cada pessoa tem uma história diferente, né? Então vamos perguntando assim, você consegue aceitar que a pessoa que você ama te traia? E o que é traição? Né? Traição para você é só sexual? É só estar com outra pessoa? Ou é de companheirismo? Ou é de não estar presente? Ou de não estar naquele momento que você precisa, seja na doença, seja no trabalho, seja na criação das crianças, né? Existem várias formas de traição, gente. E nós precisamos ficar com a antena ligada. Porque nós temos que ter, dentro da relação, nós temos que ter um projeto, nós temos que ter um acordo, né? E isso é fundamental. Podem entrar, Ioná. É só me seguir lá no Taumaturgo Selene e entrar. Um beijo para você também, meu amor. Outra coisa é, você tem ideia do porquê que isso acontece? Por que você se sente sempre traída, ou não amada, ou não cuidada, ou não protegida nessa parceria? Onde que está essa memória que faz com que você tenha atraído essa pessoa? E por que você atraiu? O que você precisa olhar, você precisa ver, que está lá atrás que você não consegue ver? Ou o que pode estar por trás de uma atitude abusiva ou uma relação tóxica, por exemplo. E por que eu me mantenho nessa relação? Isso é que é o pior de tudo. Porque nesse momento você pode observar que você não se ama. Você está amando algo que está projetado nesse parceiro tóxico. Mas quem era tóxico? Onde que está a toxicidade? Para onde está o olhar da criança? Aí eu pergunto de novo, né? A Márcia está dizendo que as pessoas romantizam o sexo. Acho que o sexo é o menos pior da traição. O sexo é uma coisa muito importante, mas ele não é tudo dentro de uma relação afetiva e amorosa. Ele é fundamental, mas o amor não é sexo. Até tem uma música da Rita Lee que eu acho fantástica. Procurem essa história que ela vai falando as divisões de sexo, amor e tudo mais. Todas as suas relações são parecidas? Os homens ou mulheres agem sempre da mesma forma? Eu me separei dessa relação e parece que eu casei com o mesmo homem.
nada muda e as coisas vão se repetindo, o que está acontecendo? Né? Você entende a forma como seu parceiro lhe demonstra afeto? Isso também é uma pergunta importante, porque eu quero amor de uma forma, eu quero afeto de uma forma, e ele me dá de outra forma, e eu não percebo que a forma que ele me dá é a forma dele amar. E às vezes ele me ama muito mais do que eu o amo, mas eu não vejo assim, porque ele não me fala, eu te amo. E falar não é amar. Amar vai além disso. É uma expressão que vem da alma. É algo que vem de dentro da alma, né? Que mais? Você está sempre reclamando ou cobrando que o parceiro não te beija, ou que não lembra dos seus aniversários, ou não te dá o afeto como você gostaria? Então, presta atenção. Como ele recebeu afeto? Como você recebeu afeto? Como era a família dele? Como é a sua? Você olha para trás pelo menos uma vez, para poder perceber como que você recebeu o afeto dos seus pais, como seus pais eram afetuosos com você e como eles foram com seu marido. E a quem você está honrando ou em lealdade quando você atrai um parceiro que tem esse tipo de problema, né? Que não tem muito afeto. Talvez vocês tenham atraído esse parceiro exatamente porque aquele teu pai ou aquela tua mãe não te deu tanto afeto quando você era pequeno. Então, aquele vício, daquela falta, aquilo que ficou faltando dentro de você, que não chega a ser um vício às vezes, mas é uma carência sua, faz com que você arranje um parceiro que dê o mesmo tipo de amor, que é menos, que você recebeu daquele, igual. Então, você arranja um parceiro igual, né? E aí, o que você faz? Você fica frustrado e acaba se separando, porque ele não te abastece. Você vai até um ponto, mas depois você não dá conta mais, porque você não se sente preenchido. Mas esse preenchimento ainda vem lá de trás. Então, o que a gente precisa olhar para trás, ver essa situação, resolver de alguma forma aqui, para que a gente não projete sobre os nossos parceiros, né? Que a gente assuma o nosso lugar de homem ou de mulher, de marido, né? No relacionamento, ou de esposa. E não de pai ou de mãe do nosso parceiro. Você vive preocupada com o seu parceiro? Aonde ele está, onde ele foi, o que ele está pensando, por que ele está tão calado, ela está tão calada, porque não fala do que ele está sentindo, né? Tem ciúme ou desconfiança do parceiro? Então deixa eu falar alguma coisa para vocês aqui. Começar a colocar as situações nos seus devidos lugares, né? Permita que o seu companheiro se coloque também, né, nesse lugar. O que precisa existir entre um casal para a manutenção do amor? Fica de olho na hora aqui. Comunicação assertiva, isso é fundamental. Casal que não se comunica se trumbica, como diz o outro, né? Casal que não se comunica não tem relação. Se é um casal, tem intimidade. E intimidade não é só sexual, gente. É principalmente de fala, de afeto, de comunicação. Essa comunicação assertiva com honestidade de sentimento. Eu tenho que sentar e dizer para o outro: meu bem, deixa eu te falar uma coisa, você é a pessoa que eu escolhi para minha vida. Você é a única pessoa que pode me ouvir, me entender, porque eu tô sentindo essa carência. Eu não cobro dele. Eu falo o que eu sinto, para ele entender o que eu sinto. E aí é que nós vamos ver se há esse compartilhar, se há essa afeição, se há esse carinho, esse afeto, esse cuidado. Isso é casamento, isso é amor, né? A aceitação da pessoa como ela é, né? Quer dizer,
essa aceitação não é aquela, eu vou aceitar, ela é abusiva, ela me bate. Não, isso já é falta de amor por você. Porque dentro de uma relação, o que um não pode tirar do outro é a dignidade. O que eu não posso perder é a minha dignidade. É o amor por mim mesmo, é o respeito por mim mesmo. A partir do momento em que o outro não respeita mais e invade essa minha privacidade de afeto, de carinho e quebra essa relação, isso já não existe mais amor. Amor não mata, amor não machuca, amor não faz mal. Amor diz, vai, eu quero que você seja feliz. Onde quer que você esteja, porque eu te amo. Então eu quero a sua felicidade. Não importa que você não esteja comigo. Eu adoraria que estivesse. Eu vou sofrer por isso. Mas se não é aqui que você encontra essa felicidade, vai buscar a sua felicidade. Porque eu te amo e eu quero o melhor para você. O amor quer o melhor para o outro. Ele não tem posse sobre o outro. Essas questões é que precisam ser olhadas para entender o que é amor. Senão a gente acha que o outro é minha posse e ele tem que fazer o que eu quero. Ele tem que me amar do jeito que eu quero. Eu posso declarar, eu gosto que você me beije no pescoço, eu gosto que você me abrace, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Intimidade, honestidade, falar para o outro onde eu sinto mais prazer, isso é necessário, isso é essencial. O outro não conhece a minha intimidade, a não ser que eu diga, que eu me abra para ele. Mas se eu tenho um medo de algum comportamento abusivo que eu já passei lá atrás, eu não vou me abrir. Eu não vou. E eu não vou me entregar. E aí eu não vou estar presente nessa relação. E aí começa uma série de questões que precisam ser olhadas. Ok? Uma outra situação. Janete está dizendo, tô vendo aqui que eu preciso aprender a amar. Pode ser. Oi, Austin, querido, saudade de você, como é que tá aí em Santos? Boa noite, meu amigo querido. Então, mais uma coisinha, deixa eu falar aqui, que eu fiz uma lista aqui de coisas. Aprender a ouvir, né? Muitas vezes a gente é tão apressado que a gente não escuta o parceiro. A gente já acha que sabe o que ele vai falar. E aí a gente interrompe. Isso dá um sentimento de não inclusão, de exclusão, ou de não ser ouvido, de não ser respeitado, de ser ignorado nos seus sentimentos, que vocês não fazem ideia. Ouvir é uma das coisas mais importantes dentro de uma relação. Aquele que não te ouve, não pode chamar, ele não te respeita. Então, como que eu vou fazer isso com o meu parceiro, se eu digo que o amo? Isso é mais uma pincelada, tá? Aprender a falar sobre os seus sentimentos para que o outro coopere ou possa ajudar. Porque o outro não é adivinha, ele não sabe. E se você é uma pessoa calada ou quer ficar sozinha, declare também isso e diga, olha, não tem nada sobre você, não é nada com você, meu bem. Eu só queria hoje ficar aqui quietinho, porque eu não estou querendo conversar muito. Eu me chateei no trabalho e eu também não queria falar sobre isso agora com você. Mas depois eu te conto. Deixa eu ficar quietinho aqui com os meus botões. Não custa nada falar isso. O outro vai respeitar, porque nós somos seres individuais, nós temos vontades, tem hora que eu quero ficar sozinha, eu quero ficar lendo, eu não quero me incomodar, eu não quero que o outro fique no meu ouvido. Como é que foi? O que foi? O que você fez? O que você não fez? Isso enche o saco, muitas vezes enche o saco. A pessoa já veio do trabalho com a cabeça desse tamanho, aí fica o outro falando, deixa respirar, né? E aí você simplesmente fala, tá bem, meu bem, a hora que você quiser conversar, eu tô aqui. Eu estou aqui para você a hora que você precisar. Mas eu não cobro de você a todo instante a sua presença, o seu olhar para mim. Quando eu faço isso, quem está fazendo isso é a criança, não é o adulto.
Criança não fica cobrando, entendeu? A criança o adulto está bem resolvido. A criança é que é carente. Então, observar a sua postura, primeiro, sem culpar, criticar ou cobrar o outro. Primeiro se olha, gente. Começa a se olhar. E respeito pela parceria. Respeito pelo tempo do outro, pela forma do outro dizer. Você pode dizer, eu gosto assim. Será que dava para você fazer isso hoje para mim? Eu gosto tanto quando você faz isso. Eu fico tão feliz quando você faz isso. Diga para o outro que você fica feliz. Ele vai ficar feliz porque ele está te fazendo alguma coisa. Ele está te fazendo feliz. Esse é o movimento. O amor só pode ser saudável quando se estabelece limites, respeito pela individualidade um do outro, né? Quando se admira e há elogios recíprocos. Quando damos força para que o outro cresça, mesmo que seja além de nós, ou mais do que nós. Não podemos esquecer que numa relação nós jogamos no mesmo time. Não são times diferentes. Cada um está jogando para um gol, não. Nós estamos jogando para o mesmo gol. Então, se você cresce, eu vou crescer junto. Uma hora eu estou em cima, outra hora você está, e nós vamos crescer junto. O que nós não podemos é pesar um ao outro, é fazer peso um ao outro, é criar amarras, codependências um do outro. Isso é muito pesado, seja lá o que for. Dalva, essa é uma situação cansativa. O Anjo está falando, o auto-julgamento depreciativo também é uma grande barreira. Com certeza, né? Toda hora botar o outro para baixo. Isso, inclusive, perto dos filhos, que é pior ainda, né? Então, se a mãe fala que o pai é um coitado, se o pai não quer nada, se o pai é isso, se o pai é aquilo, se a mãe é isso, se a mãe... O que você vai ter de ideia de relacionamento? Qual é a relação que você vai levar para a sua vida? Como é que você vai atrair um parceiro com essa imagem, né? Qual é a imagem que você vai levar do homem ou da mulher para a sua vida? A quem você vai ficar em lealdade? A quem você vai repetir as histórias? Porque aquele foi excluído. Em geral, a gente sempre honra e fica em lealdade repetindo as histórias dos excluídos. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, dentro de uma relação, é sempre dizer, meu bem, muito obrigada. Você, olha, mas como você é gentil. Ai, mas que maravilha você ter feito isso. Às vezes é um copo com água, entendeu? Às vezes é uma balinha. Ai, mas que você é tão gentil ter lembrado de trazer uma balinha. Eu gosto tanto dessa balinha. São coisas pequenas, mas que alegram o coração um do outro. Alegria no coração é tudo que alimenta a alma, né? A Márcia está dizendo, amar é fazer o outro feliz. Automaticamente ficaremos felizes. Sim, mas nós queremos ser felizes também e nós também queremos receber. Nós não podemos fazer o tempo todo e nunca receber. Relacionamento é troca, é dar e receber. O equilíbrio no dar e receber é fundamental para que uma relação prospere. Senão, ela não vai prosperar. Se um não tem capacidade de dar num equilíbrio, então nós precisamos ver porque tem alguém doente, tem alguém em falta, tem alguém em carência. Isso precisa ser visto. Quando você percebe que algo está errado e o amor está vazando, ou pode ser a paixão que está acabando, ou pode não ser um amor verdadeiro. Quando colocamos o sexo na frente da relação verdadeira, por exemplo, nós temos que ter cuidado, que pode ser paixão. E quando você percebe que os pensamentos são constantes sobre aquela pessoa com vontade de estar junto e você não consegue mais pensar em nada, isso é paixão, gente. E deixa eu te falar uma coisa, que a paixão dura 6 meses a 2 anos, mais ou menos, tá? No máximo. E aí ela acaba. Quando você passou dessa fase de paixão, de contato, e aí a relação continua, aí sim pode começar o amor. Tudo porque você ainda não conheceu a pessoa.
Esse tempo é o tempo que você precisa para conhecer, né? Você não conheceu essa pessoa inteiramente. Só com a intimidade que nós conhecemos algumas personas, né? Que habitam aquele ser. Que nós temos muitas dentro de nós. Nem nós conhecemos todas. E mesmo assim, se não houve um comprometimento de uma das partes, ou ambas, não se fortaleceu laços. E esses laços é que fortalecem a relação. Os laços afetivos, amorosos, né? De compartilhamento, né? Uma das partes pode sair mais ferida do que a outra porque estava apaixonada e a paixão é cega, né? O amor real seria aquele que se compromete dentro da relação, que compartilha, que partilham, né, as coisas com sinceridade, aceitação dos defeitos e dificuldades dos parceiros, que fortalece, que apazigua, daí fortalece e o amor se estabelece. Porque ele vai além da paixão, da carência infantil. No amor adulto não há projeção. Eu poderia ficar falando mais 2 horas, né, com vocês e abordando várias facetas. A gente pode dar continuidade na live da segunda-feira que vem. E agora a gente tem 10 minutos para fazer a nossa invocação. Vocês podem deixar suas perguntas, que eu vou responder a todas, é até interessante, porque outras pessoas leem e podem aproveitar dessas falas, né? Então, uma das leituras que a gente tem é o equilíbrio no dar e receber, né? A posição e a postura de cada um dentro da relação, né? O lugar de cada um. São coisas muito interessantes, eu já falei em algumas lives sobre esses temas. Mas a primeira coisa, assim, sem sermos religiosos, né? Mas sermos mais espirituais, antes de qualquer coisa, nós precisamos nos amar, né? Respeitar-se, valorizar-se, conhecer a si próprio, para que nunca sejamos dependentes de nada nem de ninguém, apenas que a gente possa resgatar a força do nosso amor, desse amor maior que existe dentro do nosso coração. Bom, eu espero que vocês tenham muitas perguntas e que façam todas as perguntas. Eu só vou fazer a nossa invocação agora e, se der tempo, a gente responde as perguntas. Se não, vamos fazer a nossa invocação, porque eu não quero deixar de fazer a invocação hoje. Nós estamos num momento muito importante e essa fala do amor que habita dentro de nós é importante. Então, nós temos aqui as cartinhas. As cartinhas vêm dentro do livro, que vocês podem destacar, né? E eu vou, para todos que estão aqui... Oi, Janete. Eu espero que eu tenha falado alguma coisa que tenha sido de proveito para vocês e que tenha deixado algumas sementes para que vocês possam pesquisar-se, né? Vamos lá. Façam uma conexão com a sua luz, com a sua estrela maior, assim, com uma estrela bem acima da sua cabeça. Como se essa fosse a sua consciência, essa sua consciência maior, né? A sua consciência espiritual. E a gente precisa de uma orientação hoje. Vamos lá? Oh! Olha, essa evocação é muito incrível. A proteção número 3, página 43, criação. O que é criação? Quando a gente se une, nós criamos alguém, né? Ou a gente cria alguma coisa. E nós, quando nos amamos e quando nos respeitamos, nós também criamos algo, né? Além de nós mesmos. É como se nós projetássemos para fora algo importante. E a criação, ela tem uma fala muito interessante. Porque quando ela sai para nós, ou você está pronto para ser pai ou mãe, né, para criar ou gerar, ou você está pronto para criar algo novo em sua vida. E nós sempre
criamos alguma coisa com a ajuda ou parceria de alguém, né? E isso é importante. Então, faça-se a luz, Senhor, minhas energias, que eu possa me perdoar pelas minhas culpas e perdoar aqueles que não me souberam amar, mas me fizeram compreender quanto é importante encontrar o amor dentro de mim mesma, em meu coração. Carrego dentro de mim o fruto de um amor também, amor que gerou e faz crescer em mim este sentimento doce, terno, paciente, que é o da criação. Agradeço aos mestres e todos os aprendizados que a vida está me proporcionando com a chegada dessa criação, que é bem-vinda e muito amada por mim e pelo seu Pai, ou por aquele que vai me ajudar nessa criação. Invoco aos meus mestres pessoais e as hierarquias de cura cósmica para que derramem suas bênçãos e proteção neste momento de minha vida, ancorando e centrando meu ser para este momento maravilhoso, momento cósmico, que é o de dar a luz a uma criação que também é filho do Pai Celestial. Que as suas bênçãos se façam, mantendo equilibrados e seguros de que estaremos protegidos no colo da grande Mãe protetora, que nos envolverá em seus cuidados, a Mãe Terra. Que a grande hierarquia traga saúde, perfeição e bem-estar físico ao meu filho e que ele encarne na Terra sem medo, mas sentindo-se integrado com o mundo e com a família que o espera. Como filha de meu pai e minha mãe, invoco toda a proteção de luz enviada a todos que irão participar deste parto, dessa criação, e que ele possa ser realmente um momento mágico de luz e alegria em nossas vidas. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a nossa. Está concluído. Na realidade, gente, é a nossa própria criação. Nós precisamos honrar e agradecer aqueles que nos deram passagem para essa matéria, para que a gente possa ter essa consciência e aumentar cada vez mais a nossa consciência em direção ao futuro. E o nosso futuro é um só. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos sempre, com muito amor no coração. Eu dedico a vocês. Gente, eu amo vocês. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha ajudado. Deixem as suas perguntas. Beijo em todos. Vou fechar, porque senão eu vou perder. Obrigada, Marcinha, querida.